Olá, foliões e sambistas de todo o Brasil, eu sou Beatriz Freire. Hoje estamos aqui de volta com uns rostinhos já conhecidos de vocês, se vocês assistiram as duas partes do nosso programa O Que Esperar, das escolas do Grupo Especial. Você pode conferir em algum canto dessa tela aqui. A gente fez algumas previsões e os nossos convidados estão de volta hoje para a gente ver se a gente estava com A gente o vai sexto botar todo mundo na sentido. parede, né, amiga? A gente chamou e agora vai botar na parede. Você acertou, a gente quer um compromisso. Para ver se todo mundo estava com o sexto sentido aguçado, se tinha estudado, feito o dever de casa, ou se a gente foi surpreendido e deu tudo errado. Então, estou aqui com o Leonardo Dantan, nosso companheiro de Carnavalize, Fiel Matola, do Carnavalesco, e Pedro Wilmersdorf, do Globo. E hoje vocês vão entender com a gente o que rolou nos desfiles do Grupo Especial de 2023. Solta a vinheta! E lembrando aqui, antes de começar, que o Pedro e o Fiel, os dois são os nossos padrinhos. Se você quiser apoiar o Carnavalize e, de repente, estar aqui junto com a gente um dia também, entra no nosso link www.padrim.com.br/carnavalize. A partir de R$5 você já pode ajudar a gente a tocar o projeto, que é totalmente independente. A gente faz aí na raça o ano inteiro. Entrem lá, estão mais do que convidados a nos conhecerem um pouquinho melhor. Então, acho que eu já vou começar com a apresentação. O Pedro vai se apresentar, dizer como foi o carnaval, dizer qual é a sensação de estar certo, de estar com a sorte em dia. Você fez uma fezinha já na Mega Sena, já jogou na loteria, porque apostou no nosso vídeo que a Imperatriz seria campeã e foi. O retorno de uma grande escola abocanhando o título. Acho que depois de 20 anos, acho que a Imperatriz vem com força para conquistar esse título, e acho que seria muito bacana para o Carnaval a Imperatriz, depois de mais de 2 décadas, voltar a ser campeã. Então eu aposto aqui na Imperatriz como campeã, mas dentro de uma disputa muito acirrada. Não diria sorte, Beatriz Freire. Diria intuição. Aqui tem previsão, aqui tem trabalho, né? Aqui tem análise. Aqui tem trabalho, entendeu? Mas, cara, eu acho que não tinha... Assim, as nossas... Depois o Léo e o Fiel também vão falar das lembranças dele de apostas. Ficou por aí, né? As nossas apostas, né? Foram as escolas que ficaram ali na disputa. Eu realmente torci também para que a Imperatriz... Eu registrei isso, né? Que eu torcia para o retorno da Imperatriz, e acho que a vitória da Imperatriz faz um bem enorme para o Carnaval. Quanto mais escolas de tradição, escolas de grande torcida, escolas que, a gente viu a Imperatriz no auge, né? Acho que todo mundo aqui acompanhou a Imperatriz no seu auge, Beatriz talvez menos, por conta da jovialidade que lhe é peculiar, mas eu, Léo, Fiel, a gente viu essa Imperatriz grandiosa já, né? Então é muito bom a gente ter a Imperatriz de volta na disputa direta pelo título. E eu acho que muito da minha aposta passava pelo Leandro. Eu acho que se concretizou, né, o trabalho de qualidade. O Leandro volta a apresentar um trabalho muito inspirado, com uma estética muito refinada, soluções muito criativas, um lirismo transformado num visual muito, muito sutil, né? Eu sempre usei muito essa figura do tripé, do encontro de São Pedro com o Lampião, que para mim resume muito bem o espírito do desfile da Imperatriz, né? Que ali está o resumo do enredo, ali está o resumo do trabalho do Leandro, trabalho de cores, trabalho de narrativa, tem comicidade, tem dramaticidade nas formas, enfim. Eu acho que a Imperatriz apostou no Leandro, e o Leandro entregou um trabalho à altura para a Imperatriz. Marcelo Nizalides em ótima forma, Rafaela e Felipe com um bailado muito, muito bem pontuado, um trabalho de harmonia muito bom. A gente voltou a ver aquela Imperatriz certinha, né? Certinha de Ramos, a escola cantando muito, destilando muito bem, fluida, compacta. Uma bateria do Mestre Lolo inspiradíssima. Não é de hoje que a gente fala do Mestre Lolo, que como ele merece um Estandarte de Ouro. Acho que mais um ano que ele não foi contemplado, mas poderia ter sido. Então é isso, acho que a gente vê a Imperatriz muito redonda, muito certinha. E para uma disputa tão acirrada, ela entregou o desfile que ela precisava para conquistar o campeonato. E foi no detalhe, né? Assim, foi 1/10 acima da Vereadora. Mas fico feliz de ter acertado a Imperatriz como campeã. Fico feliz porque foi talvez é isso, né? A gente sai da Sapucaí refletindo sobre qual foi o meu desfile preferido, mas enfim, a Imperatriz foi um dos meus desfiles preferidos, com certeza. Era o meu samba preferido, e eu acho que ela
entregou um carnaval de altíssimo nível. E eu estava até pensando outro dia que eu acho que desde 2018 que a gente não tem uma campeã contestável, né? Eu acho que 2019 a Mangueira foi uma campeã muito bem aceita, 2020 a Viradouro foi uma campeã muito bem aceita, 22 também, a Grande Rio, e 23 a Imperatriz. Com gritos já é campeã no setor 1. Eu que fui criança no tricampeonato de 99 2001, que era o contrário, as pessoas xingando, jogando... Pessoas jogando latinhas na escola. Jogando garrafas de plástico de água nas baianas. Teve criança que fazia isso, não vou dizer quem. Teve criança que... Quem fazia isso, Pedro? Que criança era essa? Uma enchente de jornal mostrando foto da polícia fazendo cordão de isolamento para a Imperatriz conseguir desfilar nas campeãs. Isso o Darlan não via, né? Hã? Isso o Ciro Darlan não via. Não via. Cara, aliás, tem um relato, isso daí o Thomas pode cortar, mas eu preciso contar. A Bia Chaves, queridíssima Bia Chaves, conta que a gente estava, ela, Raí e eu, a gente estava conversando sobre pessoas cantando samba errado. E aí ela diz que tem uma parte do Samba da Imperatriz que falava assim, junto de Ciro Darlan, virgulino no comando. Cara, tanto. Cara, junto de Ciro Darlan é realmente... Não vai cortar isso. Enfim, aí ver essa escola que precisava de polícia escoltando para desfilar nas campeãs em 2001, sendo aclamada com o grito de campeã em 2023, é muito bacana. E de forma muito justa. Então, assim, feliz pelo Campeonato da Imperatriz, feliz pelo meu acerto. É isso. Eu tenho só uma aspa, Pedro. Você votou na Imperatriz, nas casas de apostas? Que eu votei e ganhei, tá? Não tava podendo casar, não tava podendo ser um Pedro Bet esse ano. Então, o Fiel fez uma fezinha no Bet e colocou a Imperatriz. Falou assim: eu vou pegar o do Pedro, eu não vou na minha intuição, vou na intuição do Pedro. Ainda bem que o Fiel teve uns diazinhos a mais para pensar, desde quando a gente gravou aquele vídeo, porque a gente gravou ali no meio da semana em que os desfiles se iniciariam, e ele deve ter apostado mais pertinho, né? Porque naquele vídeo, próximo. Fiel, você apostou na Viradouro como campeã e não errou, assim, não foi tão distante, ali, né? Ela... né? Foi 1/10, eu tava bem próximo. Viu? Dava para ela ter beliscado, ela ficou com o vice-campeonato, né? E por que você acha que a Viradouro não mordiscou aquele campeonato? O acaso tem explicação para o que aconteceu na pista? O que você achou? E poderia ter dado, né? Eu acho que o enredo, como foi proposto, acho que a gente tinha alguns medos ali de como poderia ser proposto aquele enredo ali, né? Mas a pesquisa aí do Guga, não é? Do Gustavo, não é isso? A pesquisa dele, né? A pesquisa dele foi fantástica, né? E o Tarcísio colocou numa forma tão linda, tão bela. A gente já começa ali com a comissão de frente, um casal segredo, contando todo o enredo. Eu acho assim, essa comissão de frente, do jeito que eu assisti ali, né, cara, acabou, né, já contou todo o enredo, né, já tá todo o enredo aí colocado, e foi muito interessante isso. Depois vem o casal de Messala e Porta-Bandeira, né, que estavam lindamente vestidos, né, nossa, gente, que roupagem, e que roupagem de fantasia que o Tarcísio trouxe para Viradouro, acho que foi um deslumbre, tá? Então aquele início dali, aquela dança, a dança do Julinho, entendeu? A Ruth incorporada ali também, sabe? Assim, fez muito bem o papel do casal, acho que foi maravilhosamente. E aquele tripé, para mim, que eu sou apaixonado por aquele tripé. Aquela gota, né? A gota de uma lágrima caindo no oceano e fazendo aquele movimento. Gente, é de um... tipo daqui a pouco, né, vamos falar da vila aí do carro de São Jorge, tipo, tem que guardar também, né, tem que colocar ali na estante, porque é uma coisa maravilhosa, uma coisa artística maravilhosa, e aí inicia todo aquele processo do enredo, né, muito bem contado, muito bem trazido, com soluções maravilhosas e belíssimas para o olhar. Gente, que fantástica é a maquiagem da Viradouro, né? Assim, você vê a maquiagem da Viradouro. A bateria, né, que foi tirada alguns décimos ali, e a gente sabe que tem, né, as grandes discussões sobre por que não, etc e tal. E a harmonia que foi muito batida, e eu acho que pode ter sido aí que realmente
O júri, tá? Eu vou falar o júri porque para mim tava perfeito a sua harmonia no meu entender, no meu olhar, mas o júri não. O júri entendeu o desafio ali do Zé Paulo Sierra, né? Que é o intérprete. O júri entendeu uma harmonia mais para baixo, né? A gente já estava meio com medo desse tom do samba da Viradouro para finalizar o carnaval. Eu gostei, eu sinceramente não senti dificuldade. Eu acho até que foi bem, né, assim, foi um samba que rendeu bastante na avenida, mas o júri não gostou como harmonia colocou, principalmente o carro de som. E vide isso, né, vamos dizer assim, eu vou colocar entre aspas esses ataques do júri, né, a Viradouro decidiu aí fazer uma movimentação esse ano no seu carro de som, né, então a Viradouro, tipo, estudou aí, né, apesar de eu não concordar, tá, vale ressaltar isso, mas a Viradouro debruçou sobre as notas dadas e viu que era o momento de fazer essa movimentação. Então talvez seja aí, né, talvez seja nesse ponto. Mas se também, né, os outros 2 décimos da bateria, eu não posso falar porque eu não entendo muito bem, né, mas assim, os outros 2 décimos também da bateria, que o Cis perdeu, também tivesse ganhado, também tem essa questão. Então, assim, eu acho que poderia. A Viradouro fez um desfile que ela saiu também campeoníssima. Então, ela poderia estar também em primeiro lugar. E por uma questão ali de entendimento de júri e uma questão que realmente né, que o carnaval é assim, ela ficou 1 décimo abaixo e aí ficou em segundo lugar. Mas com certeza ela poderia estar aí em primeiro lugar. Acho que a gente sentiu exatamente isso que você disse, né, Piau? Quando a gente saiu das 2 noites, a gente tinha preferências pessoais, mas ninguém tinha convicção, assim, objetiva de que uma ou outra escola seriam campeã, uma delas seria campeã, né? E Léo, no nosso quadro de apostas, disse que a Beija-Flor seria sagrada a grande campeã do carnaval. A Beija-Flor terminou ali numa posição muitíssimo confortável, 4º lugar, né? Voltou nas campeãs, mas ficou um pouquinho distante ali do título. O que aconteceu? Que a Beija-Flor não trouxe essa sensação de arrebatamento ao olhar do júri, de repente, que deixou ela um pouco mais distante ali do caneco e do vice-campeonato mesmo. Vamos dizer que distante, mas nem tanto, né? Porque tem gente que acha que a Beija-Flor foi em 7º lugar, né? Mas a escola estava lá... Calma, torcedores, literalmente, né? A escola foi em 4º lugar, ganhou o estandarte de ouro de melhor escola, né? E era muito essa sequência que, inclusive, a gente falou no vídeo sobre segunda, né? A gente está falando de 3 escolas que desfilaram em sequência, Imperatriz, Beija-Flor e Viradouro. A gente trocou um pouco a ordem aqui, né? Mas elas estavam lá. E acho que desde que esse sorteio saiu e desde que as coisas começaram a se desenhar, né? A gente entendia que a favoritaça ia sair de umas 3 dessas escolas. E eu, pessoalmente, disse algumas vezes que achava que uma dessas 3 escolas ia ter que dar uma murchada, porque, assim, praticamente impossível 3 escolas fazerem desfiles de muito impacto na sequência, né? E aí, enfim, não era a minha aposta de quem seria murchada, talvez assim, mas a escola que saiu um pouco, talvez, prejudicada dessa briga tão direta foi a Beija-Flor, né? Então, um desfile que já começou tenso ali com aquele princípio de incêndio. A gente estava no 3, então a gente viu aquilo assim, um pouco na nossa frente, né? Eu virei e a gente ficou naquele desespero. E eu acho que isso já dá um tom de um desfile que começa apressado, talvez, né? Que começa com alguma tensão, né? E depois é óbvio que a escola teve problemas visuais, acho que não de concepção do desfile, mas de execução desse desfile, né? Problemas que atravessam talvez o barracão, direção de carnaval. Acho que isso englobe outras funções dentro de uma escola de samba, né? Mas a verdade é que eu acho que é o que você falou, assim, é comunicação, né? Acho que talvez o que tenha faltado no desfile da Beija-Flor, e hoje eu faço muito essa leitura, é a comunicação com o público, né? O que o público entendeu daquele desfile, o que o público ficou de imagem daquele desfile. A gente tem o carnaval hoje, e uma sociedade hoje muito imagética, né? Acho que todos os grandes desfiles ficaram com uma grande imagem, né? Depois dos seus acontecimentos, né? Exu teve a grande imagem do Emerson, enfim, Viradouro também, e enfim, Mangueira 2019 nem se fala, que talvez seja uma comparação que o público médio foi uma coisa que eu recebi muito no Twitter, né? Uma comparação com Mangueira de 2019. Acho que a Beija-Flor seguiu outros caminhos narrativos, acho que estava repensando o país e a história do país também, mas talvez
na construção da escola e nesse impacto de comunicação com o público tenha faltado essa imagem, tenha faltado esse elemento discursivo, né? E aí a gente viu uma escola que era muito forte, mas que tinha alguns problemas, né? E que foi julgada também, né? Perdeu pontos em enredo bastante, perdeu pontos em alegorias também, né? Então foi uma escola que foi bastante julgada, e eu acho que mais julgada até pelos torcedores do que pela aliás. Acho que um resultado ótimo, assim, num carnaval disputadíssimo. Acho que a Beija-Flor se colocou muito bem. Errou, obviamente. Ficou em quarto lugar, que foi bastante, acho que justo, assim. Eu mexeria muito pouco no resultado geral, assim, já adiantando um pouco isso. Mas acho que a Beija-Flor teve erros e, enfim, isso ficou nítido. Acho que foi isso, assim, a gente espera essa explosão de Niterói, né? De Niterói não, de Nilópolis, né? A gente espera esse arremate, essa comunidade incorporada. A gente viu menos isso, eu acho, esse ano, e talvez tenha sido o diferencial. Nenhuma das três, né, aqui favorita, acho que passou com essa incorporação, mas todas acertaram muito bem e todas fizeram bons desfiles, né? E aí a gente teve 4, para quem duvidava, né, Bia, já te dando esse gancho aqui, a gente teve 4 desfiles muito bons também na sequência e que disputaram esse quarto lugar, né? Acho que foi uma segunda-feira, assim, para mim, para entrar na história, assim, de uma segunda-feira, mais uma segunda-feira muito boa, né? Lembro da segunda-feira de 2016, que foi muito boa, essa também foi espetacular, assim. Sim, a gente estava até meio cansado de tantos dias no início da noite, né? E depois que veio essa sequência aí, a gente até se animou, ficou um pouquinho mais esperto. A gente não está seguindo muito a ordem da colocação, né? Da primeira à quarta, a gente está se baseando mais nas apostas feitas no vídeo anterior. Relembrando, você pode assistir tanto a parte 1 que falou das escolas de domingo, quanto a parte 2 que falou das escolas de segunda-feira. E o Pedro falou, nesse vídeo que falou de segunda-feira, que ele apostava muito num Paulo Barros mais tradicional, assim, não tão invencionista, como a gente já não estava caindo tanto no gosto, né? A gente já não se rendia mais tanto aos truques do Paulo Barros, e parece que Pedro acertou e Paulo Barros acertou de mão cheia, porque a Vila ficou ali bem apertadinha na disputa, né? Terminou com o 3º lugar e fez um desfile que agradou a muita gente. Eu, pelo menos, não vi ninguém falando mal do desfile da Vila Isabel, perto das pessoas que eu tenho contato. O que você achou desse renascimento de Paulo Barros para a Vila Isabel? Eu acho que a grande questão que a gente levantou no vídeo passado era qual Paulo Barros ia aparecer na Avenida em 2023, né? Se era o Paulo Barros oxigenado ou se era um Paulo Barros mais desgastado, né? Será aquele Paulo Barros desgastado da Vila em 2018 ou o mais oxigenado ali na Viradouro em 2019, que já tinha conseguido um vice-campeonato com a escola recém-subida, né? Recém-chegada do grupo de acesso. E para nossa felicidade, eu acho que para a alegria de todo mundo que gosta de carnaval, a gente viu um Paulo Barros muito focado, eu acho, na comunicação com o público e na criatividade, principalmente nas fantasias, né? Eu gostei muito do trabalho de fantasias do Paulo esse ano. Eu acho que quando ele foca muito bem nas fantasias, já é meio caminho andado, que eu acho que, às vezes, a falha dele passa muito por aí, né? Quando a gente vê que as coisas não andam muito bem no conjunto de fantasias do Paulo. E na comunicação com o público, eu acho que eu vi muita gente na Sapucaí, depois nas redes sociais, dizendo que o desfile que mais empolgou foi o da Vila. Eu acho que esse empolgar passa muito pela comunicação com o público, né? Eu acho que foi um desfile que chamou muito a atenção do público. Eu acho que o carro de São Jorge, eu não vou entrar aqui no mérito estético, se é o mais bonito, se é o menos bonito, mas eu acho que foi a alegoria que mais foi comentada, né, na Sapucaí em 2023, nas redes sociais. Realmente é muito bonito o carro, assim. É isso, o Paulo ali não inventa a roda, né? Ali você tem aquele mecanismo já visto em outras escolas, inclusive de São Paulo. A gente, né, depois foi conferindo como esse trabalho já havia acontecido no AMB, por exemplo, mas é muito bonito, é muito bem acabado, é muito bem pensado, e é tão simples, é tão minimalista ao mesmo tempo, né? Assim, é uma escultura de São Jorge, nada mais, com apenas alguns queijos decorados em volta. E isso é muito Paulo Barros, né? O abre-alas eu acho lindíssimo, a ideia daquela gangorra ali de mármore, né, que faz uma metáfora da embriaguez. É isso, são soluções tão simples e tão características dele. E assim, também é um cara que marcou muito a juventude da gente aqui, de nós 4. E eu acho que é muito bom, é muito, muito saudável para a festa a gente voltar a ver um Paulo Barros
com vontade de estar ali, sabe? Acredito que vocês tenham visto ele no final de desfile, a gente sentiu um Paulo Barros muito energizado ali no final, né, do desfile. Então, que bom que foi esse Paulo Barros que chegou até a gente. A Vila Isabel tem um chão maravilhoso, eu acho que isso é incontestável. Talvez tenha tido a melhor harmonia, talvez. É difícil a gente entrar aqui nesses meandros, mas assim, foi uma harmonia muito forte da Vila mais um ano, uma bateria muito bem trabalhada pelo Macaco Branco, num samba que não era de fácil absorção, né, principalmente para os jurados. Eu acho que se a Vila ficou de fora da disputa direta ali, né, entre Viradouro e Imperatriz, passa pelo samba, que a gente sabia que era um samba frágil, tanto de letra quanto de melodia, e talvez de enredo, que já pensando um pouquinho em 2024, a gente já sabe que a Vila Isabel se reforçou trazendo de volta para casa o enredista e pesquisador Vinícius Natal. Então acho que é isso, a Vila Isabel também já está de olho no que tirou ela da briga do título em 2023, para a coisa ficar ainda mais forte em 2024. Mas que bom que a gente teve um Paulo Barros revigorado na Sapucaí em 2023, ganha a Vila Isabel e ganha o Carnaval. Agora eu quero botar um pouquinho de ordem no negócio, vamos tentar seguir a ordem da colocação final. Em quinto lugar, depois da Beija-Flor de Nilópolis, ficou a Estação Primeira de Mangueira. A Mangueira tinha sido uma aposta, acho que de todos, de volta nas campeãs, né? Queria que o Léo falasse como foi a passagem da Mangueira pela Sapucaí, para muitos a melhor de domingo. Acho que, com certeza, assim, acho que melhor de domingo. Eu falei muito no vídeo, uma sensação que eu acho que se confirmou na avenida, que era uma sensação da Mangueira, da comunidade da Mangueira, pegando essa escola no braço, assim, e levando ela na avenida. E acho que isso se concretizou muito forte, né? Assim, acho que foi um desfile de muito chão, muito quente, né? A gente teve um domingo com desfiles bastante complicados, a grosso modo, assim. A gente vai falar desses desfiles depois. Não à toa eles estão pro lado de lá da tabela, né? Mas acho que a Mangueira fez de longe, assim, para mim era essa aposta, né? Quem seria campeã de domingo? Mangueira ou Grande Rio? Acho que a Mangueira ganhou essa aposta, assim, de longe, porque fez um desfile muito bom, com poucos erros de quesito, talvez a comissão de frente tenha sido um problema, mas, assim, fora isso, o enredo que foi 40 pontos, um trabalho incrível de pesquisa da Stephanie Paz, né? Acho que a Mangueira soube valorizar bem esse quesito que é tão fundamental hoje, diferente de outras escolas que vão vir aí. Mas me surpreendeu, inclusive, o trabalho plástico também da Guilherme e do Anik, assim. Acho que eu tinha algumas dúvidas de como essa parceria se dá, mas de uma maneira muito bonita, muito bem cuidada. Assim, gosto muito da abertura da escola. E acho que se a Mangueira tivesse passado segunda, né, acho que ela teria conseguido ficar mais acima, assim, né? É muito doido pensar que o julgamento, a ordem dos desfiles mexe tanto no julgamento, né? Mas é de fato, assim, acho que se a Mangueira tivesse passado ali terceira de segunda ou mais para frente, ela teria conseguido uma posição melhor, assim, de desfile. Mas achei tudo muito redondo. E acho que a Mangueira tá muito renovada, né? A Mangueira sentiu assim, teve esse fim de casamento, né? Que fez esse casamento tão marcante com o Leandro. E agora o diagnóstico que eu faço a Mangueira tá ótima, assim. A Mangueira está vivendo pleníssima, não quer saber do ex. A Mangueira se botou um próprio, reagiu, botou um salto, foi pro baile, tá lá. E não tem notícias de voltar tão cedo, né? Maravilha. E aí você falou que a Mangueira e a Grande Rio disputaram esse título de melhores do domingo. Acho que realmente foram as duas melhores do domingo. E o Fiel tinha deixado a Grande Rio de fora do top 6 dele no outro vídeo. Mas a Grande Rio voltou nas campeãs, fechou lá, né? Fechou a tampa, falou, esse lugar é meu, ninguém mais entra, ninguém mais sai. Com o segundo melhor desfile do domingo, o que você achou, Fiel? Eu gostei muito do desfile da Grande Rio. Eu coloquei mesmo, né, fora das campeãs por uma condição ali também de horário de desfile, né? Eu tinha colocado muito isso, tá? A gente sabe que a campeã queria vir com quesitos fortíssimos, né? E tudo mais, que a Grande Rio fez tudo isso, tá? Mas ainda poderia ser meio amargo o segundo da noite, né? Segundo de domingo. Como o Antão falou, imagina, se a Mangueira viesse no domingo, se a Grande Rio também viesse no domingo, na segunda, desculpa, se viesse também a Grande Rio na segunda, poderia galgar outros lugares mais acima. Então foi simplesmente por isso que eu coloquei
a Grande Rio ali. E o que eu achei interessante da Grande Rio, tá? E na minha humilde opinião eu gostei, é essa mudança, né? Vamos dizer aí, essa mexida do olhar dos meninos, né? Do Léo Adar. Eles tiveram que mexer numa estrutura que eles já tinham, assim, como certa, né? Eles modificaram a concepção, eles foram mais para um olhar do Zeca do dia a dia. Então, eles tiveram, né, vários pontos, né, que talvez o júri não tenha entendido, e eu acho que não entendeu, assim, se você for verificar aí as notas da Grande Rio que foram dadas aí, né, nesse sentido, eu acho que ficou um pouco perceptível que o júri não entendeu, pelo menos não gostou, tá? E fez com que a Grande Rio fosse caindo, né? Aquela que é a campeã, né, e a favorita, vamos dizer assim, se a gente for dizer, para postular ao título, já que ela vinha de um campeonato, fosse tirando pontos da Grande Rio. A Grande Rio começa com a comissão de frente, que eu vou dizer que particularmente não gostei muito, mas eu não gostei muito da comissão de frente porque eu estava esperando um olhar diferente, um olhar mais Zeca Pagodinho, um copo levantado, uma coisa mais Zeca, e eu vi muito assim, uma gafieira, uma menina ali dançando, teve um problema também na abertura do São Jorge, e o júri parece que não gostou também, porque a Grande Rio também foi despontuada bastante em comissão de frente, né? Vale ressaltar que o casal, né, que geralmente ganha 10 e vem com comissões de frente muito boas, né? Eu acho que, por exemplo, o que eu falei da Viradouro, no sentido de saber utilizar o tripé, eu acho que a Grande Rio não foi tão assim. Veio muito no high-tech, coisa assim que eu não vejo que é a cara do Zeca, por exemplo, entendeu? Com aqueles telões, não sei o que lá, entendeu? Então, assim, eu acho que realmente pecou. Quando a gente fala de casal, para mim é um dos melhores casais, tá? Assim, eles são deslumbrantes, um deslumbre, tá? Ver a dança deles, como que eles dançam, como que eles colocam coreografia dentro da dança né, conservadora do Mestre Sala Porta-Bandeira, como que ele corteja ela. Então é um negócio muito legal. Eu sou apaixonado pela dança do casal, então que teve os 30 pontos, né? Acho que só no último módulo que eles perderam um décimo, né? Então, a Alegorias e Delírias, como eu já disse, também parece que no entendimento do jurado também eles tiraram bastante ponto. E Evolução, que é aquele negócio da Grande Rio, né, que a gente fala, evolução é aquele negócio, erra para si mesma, né? Então, se você for verificar esses pontinhos que tira daqui, tira dali, tira de lá, ela caiu em 6º lugar, né? Então, aí vem a minha outra pergunta. Será que se o Salgueiro tivesse acertado mais, eu não teria acertado a minha aposta, a Grande Rio estaria fora das campeãs? Eu só jogo aí no ar, tá, Bia? Então eu vou puxar essa pessoa que é Silva Teller no fundo do coração, que se relaciona com Silva Teller no fundo do coração também, e perguntar para o Pedro, que sempre deu muitos créditos para o Salgueiro em vários carnavais, por que o Salgueiro não conseguiu galgar uma vaguinha no Sábado das Campeãs depois de 15 anos. Você, inclusive, diferente do Léo, que botou o Salgueiro para o Sábado das Campeãs, você não botou. Por que você acertou mais essa aposta se o Salgueiro voltava desde 2008 nos Campeões? Pedro. Foi ousado, hein? Depois quem ousa vence, já diria o grito de guerra, né? Então, eu lembro no vídeo da gente do Que Esperar, com a concordância de vocês, acho que todos nós paramos nesse mesmo estágio, assim. O quão frágil era o Salgueiro em 2 quesitos, enredo e samba. E o quanto isso pesaria no julgamento oficial. E pesou muito. Assim, se o Salgueiro tivesse tido um desempenho bom, minimamente bom, em samba e em enredo, teria voltado entre as campeãs. A gente terminou a parte do Salgueiro do vídeo do Que Esperar pedindo pro Salgueiro no próximo carnaval, nos próximos carnavais, ter mais cuidado em samba, principalmente, que é um quesito que o Salgueiro vira e mexe, se embola na escolha, enfim, na hora de entregar um samba para a pista, e no enredo, assim, aquela expectativa que a gente tinha de repente, o enredo desenvolvido pelo Edson ser bem
entendido na avenida não aconteceu. As pessoas, incluindo a gente, todos nós saímos do domingo sabendo menos do enredo do Salgueiro do que quando a gente chegou. Assim. É o inferno, é a Calunga, é a Grande Calunga, é Paraíso, é Joãozinho 30, as pessoas sem saber o que está acontecendo. E aí eu entro num caminho que é o seguinte, a opulência, o luxo e o refinamento estético de acabamento, ele pode esconder muita coisa, mas chega um determinado momento na frieza das notas, do quesito, que isso acaba não compensando. Eu acho que foi isso que aconteceu com o Salgueiro. O Salgueiro pecou por não entregar um bom samba e não entregar um bom enredo. O que é suficiente numa disputa tão acirrada, que já é acirrada naturalmente, num ano ainda mais acirrado, já é o suficiente para colocar a escola fora das campeãs. Eu acho que são nesses dois quesitos, principalmente, que o Salgueiro tem que pensar para o ano que vem. Já contratou o Igor Ricardo, que é um enredista campeão, vencedor do Standard de Ouro em 2020 com a Viradouro, salgueirense de coração, já está trabalhando com o Edson. E o Salgueiro é isso, trabalhar um bom enredo para entregar um bom samba, porque o Morro do Salgueiro está ali, cantando pra caramba, a bateria do Salgueiro foi muito bem, né? Você tem para mim, o melhor casal de mestre e porta-bandeira do Carnaval, que é Sid Clay e Marcela, então são muito diferenciados. Então, acho que se concretizou que a gente tinha medo. Eu acho que muito das apostas do Salgueiro voltar nas campeãs era por conta da regularidade da competitividade da escola. 15 anos não é pouca coisa, mas ao mesmo tempo, depois de 15 anos você não voltar entre as 6 melhores, te liga um sinal de alerta. Eu acho que esse sinal de alerta, de fato, acendeu no Salgueiro, caiu a ficha e esperamos todos que o Salgueiro, ano que vem, volte a ser a escola competitiva que a gente sabe que é. Quero saber do Fiel, que botou o Tuiuti como uma provável rebaixada. O que ele achou do desfile que ficou ali no meio da tabela? Para muitos poderia ter ficado mais acima, para outros está no lugar justo. O que você achou? Que grata surpresa, né? Eu acho que para Tuiuti, né, grata surpresa que tenha realmente ficado. Eu até falei lá no meu vídeo, né, que eu não queria colocar o Império Serrano como, né, rebaixado. Eu sabia que o Léo e o Pedro tinham, né, colocado nessas apostas da questão do ioiô, mas pelo trabalho e pelo que estava vindo do pré-carnaval, estava uma coisa muito interessante, e apesar disso também eu vou dizer que eu fui preconceituoso de pegar uma outra escola que aí não tem muita bandeira e que seria o Tuiuti, e que foi a minha, né, vamos dizer assim, rebaixada. Mas veio um Tuiuti que ganhou 4 estandartes, se eu não me engano, não foi isso, gente? Eu acho que foram 4 estandartes. Então, assim, é impressionante como a escola veio. Para mim foi muito interessante. Tem algumas coisas, por exemplo, Tuiuti. Eu não entendi o nenhum 10 no enredo. Para mim estava muito claro, muito, muito legal, muito óbvio. Mas assim, li algumas coisas que eu não compreendi ali do jurado, mas é aquela questão do olhar do jurado. Mas o Tuiuti perdeu muito ponto ali ainda em enredo. Eu achei o conjunto visual muito bom. O casal, para mim, foi maravilhoso. A comissão de frente também gostei muito, mas teve algum problema ali da questão do levanta-saia, abaixa-saia, aquela questão da movimentação, mas que foi também um aspecto visual interessante que eles trouxeram para ali. Então, no âmbito geral, o Tuiuti foi, sim, uma escola que para mim foi uma grata surpresa. E assim, eu volto a dizer, será que se o Tuiuti riscasse e colocasse um outro nome, não estaria talvez até na 6 colocado? Entendeu? Talvez pecou ali na harmonia ou não, mas olha o quanto de coisa aqui que eu falei como positiva e o quanto de coisa a gente falou negativa das outras escolas que a gente falou até um pouquinho mais acima, entendeu? Então, assim, é uma questão de julgamento, uma questão que deve ser realmente discutida, sim, entendeu? Eu acho que, aí pegando o gancho da Cíntia, de quem está julgando, que está muito discutido, isso para mim está excelente vir à tona isso, quem são os julgadores, quem está julgando. O Milton falar o currículo na hora da apuração, para mim foi sensacional, porque eu estava mexendo com o mundo do samba, e a gente tem que discutir sobre isso. Tá? Então, eu acho que é muito importante e, para mim, foi uma grata surpresa e faz aqui a minha culpa e que realmente merecia estar até mais um pouquinho acima na minha concepção e visão do que ela apresentou. Tá?
Maravilha, então. De 8ª a gente vai para a 9ª colocada, já há 2 anos, né? Ela já assumiu uma posição quase que cativa nesse lugar. Para o desespero de Beatriz Freire. O sorvete na Ribeira da Unidos da Tijuca deu um pouquinho de dor de barriga, mas o Pedro não é das pessoas que acham que o desfile foi essa tragédia toda, né? Tragédia não, né? Mas que foi ruim, teve a base. Beatriz, né? Pedro, só eu e você estávamos lá com Beatriz pistola no vídeo que está aqui no Carnavalize, rebaixando a Tijuca, e ela ia lá no lugar. Os nossos comentários após os dias de desfiles também, eu rebaixei a Tijuca nesse dia. Você disse que chorou, Beatriz, chorou. E ela chorou, é só testemunha. Que a Tijuca ia ser rebaixada, e a gente assim, calma, cara. Amiga, tá tudo bem. Eu acho que a Tijuca, ela tem onde deveria ficar. Eu vi muita gente, tirando a Beatriz e a sua reação passional, pessoas na frieza das análises, colocando a Tijuca para disputar diretamente o rebaixamento, eu achava um pouco demais. Eu acho que a Tijuca teve problemas que a gente, de repente, não esperava ver. Eu acho que a Tijuca teve problemas de conjunto alegórico, principalmente, um pouquinho mais grave do que a gente imaginava, né? Assim, o carro do mercado era muito complicado, muito mais a realização do que a concepção. O último carro que já estava difícil, né? Veio com o farol tombado, então assim a coisa ficou muito complicada. E acho que aquele resume, né, um final melancólico, aquele farol tombando assim. O abre-alas não me agrada. A questão cromática, a concepção e a realização cromática do abre-alas não me agrada, aquele azul com aquele coral ali, eu acho que complicado. Eu não gostava já muito do samba da Tijuca e eu acho que ele não teve um bom desempenho na pista. A gente viu uma bateria que é a pura cadência, num ritmo muito mais acelerado do que a gente está acostumado, e ao mesmo tempo a gente entende porque estava muito visível, e os desfiles de domingo eu assisti muito de perto, né? Eu estava ali na frente, na frisa, bem na frente, então a gente via que precisava daquele gás, porque senão a coisa ia degringolar de vez e o desfile ia morrer. E aí a coisa se atabalhoou e a gente viu um desempenho da bateria do mestre Casagrande que a gente não via há muito tempo diante dos jurados, né? O jurado canetando a bateria da Tijuca, como eu, por exemplo, não me recordava disso acontecer com o Casagrande. Agora, nem só de acontecimentos trágicos foi o desfile da Tijuca. Eu acho o desenvolvimento do enredo muito bom, como é de se esperar do Jaque. Eu acho que ele desenvolve um enredo que para mim poderia ser um marasmo, assim, um enredo meio tipo aulão de geografia da região. Ele conseguiu transformar e carnavalizar muitos pontos ali da Baía de Todos os Santos. Fantasias, o conjunto de fantasias eu achei muito bacana, e para mim tem a melhor comissão de frente do ano, que eu acho que foi um ano muito positivo para o Sérgio Lobato, tanto que foi o primeiro nome a ser renovado na escola, né? Entregou as notas, e eu acho que é uma comissão de frente muito emocionante. Juliana Alves, belíssima, né? Eu acho que foi para mim é a melhor do ano, né? Junto com o Viradouro, né? Para mim também. Querida. E foi um começo muito, muito interessante com aquela comissão de frente da Tijuca, e depois as coisas foram se atrapalhando. Mas em nenhum momento eu achei que a Tijuca ia cair. Eu acho sim, que se você pegar o comparativo do ano, o 9º lugar dela em 2023, nada tem a ver com o 9º lugar dela em 2022. Eu acho que há uma queda... É assustador, assim, porque desfile de Doerê é muito então, melhor. Você tem, eu acho que em 2023 ela está no lugar onde ela deveria estar, em 2023. Em 2022, você teve uma anomalia de julgamento que colocou a Unidos da Tijuca no 9º lugar, que não existe, né? A gente sabe que ele não foi para 9º lugar. Eu queria terminar pontuando isso. Eu acho que a Unidos da Tijuca foi uma escola bem julgada em 2023, ao contrário do que aconteceu em 2022. Maravilha, então. Agora eu quero mudar para um lugar também muito desconfortável para o torcedor, assim como foi para mim o desfile da Unidos da Tijuca. Quero falar da Portela de Leonardo Antano, essa centenária, né? Você acha que a Portela foi bem julgada? Acho que a Portela foi bem julgada, assim, no sentido de mais bem julgada do que deveria, inclusive. Uma benevolência, né, do júri. Eu acho que tá certíssimo, pois uma instituição centenária merece respeito acima de tudo. Não se faz isso com uma idosa, né? Não se faz isso com o Santos no troféu imprensa, né? Não concorre, sempre não vem se doando. Entra como ao concurso, como o nosso querido Caju sempre diz, né? E tá ótimo. Eu acho que o resultado final da Portela talvez seja bastante justo, assim. Eu não acho, por exemplo, assim,
ponderando, igual eu ponderei na Beija-Flor, eu não acho que um buraco é motivo para você rebaixar uma escola. Assim, acho que a Portela teve muitos problemas no desfile, mas ela teve uma boa comissão de frente, essa boa comissão de frente foi julgada, rendeu os 30 pontos, escolas que tinham alguns méritos e que ela tinha méritos para ficar no grupo, assim, e falo isso como não só como portelense, mas pensando no desfile dela como um todo também. Mas é fato, assim, que coisas como o enredo poderiam perder mais décimos, alegorias e adereços, né? Acho que a escola foi bem julgada, mas é nítido como a escola, né, como, apesar disso, evolução. Ainda em evolução, a escola tirou boas notas, assim, né? Acho que poderia ter perdido mais em evolução do que perdeu, né? Abri aqui, ela tirou 9.7, 9.7, 9.8, 9.7. São notas bem baixas, assim, pro quesito, mas talvez pudesse ter perdido mais, né? Enfim, acho que é um desfile... O que fica para mim desse desfile, e aí já não vou me adiantar também para Thomas não me bater, mas é um desfile que precisa pensar uma reconstrução da Portela, né? Um desfile sobre um centenário que devia celebrar um legado da escola, que devia celebrar esse aniversário da escola, né? E virou só um bolinho, né? No sentido de que virou um bolinho, assim, no sentido quase vergonhoso. Aquele aniversário que você não chama ninguém, que você tá com vergonha, você não quer que ninguém vá, e não, vou ficar em casa, não vou chamar ninguém. E, enfim, acho que isso é motivo para reconsideração, enfim, para que a escola se leve, porque tudo que a gente viu no desfile da Portela, para mim, foi o concretizar de, acho que, mais escolhas em enredo, mais escolhas em samba-enredo, mais escolhas na equipe da escola, né? E para mim, assim, apesar de eu estar muito emocionado no desfile, né, o que ficou para isso, confirmaram-se essas mais escolhas, e aí a gente teve uma Portela que terminou em 10º lugar, né? E que podia ter ficado talvez em 11º também. Não acho que teria sido injusto também. Ou em 12º, na opinião de algumas pessoas. Eu só queria colocar, Léo, que o que eu falei da Portela no início do antigo vídeo, do calcanhar de Aquiles, que é a comissão de frente, é onde que a Portela brilhou. A escola foi desde 2001, né? Fiel. Desde 2001. Calcanhar de Aquiles é a comissão de frente. Eu tenho que resolver aquilo dali. Aí resolve, e aí, tipo... Mas aí caga todo o resto, aí, porra. Querida, pelo amor de Deus, vai pra onde, né, querida? Você tira desde 2001, 20 anos sem gabaritar o quesito, gabaritou o quesito aí. Aí o resto... Aí faltou enredo, faltou samba, faltou alegoria, abriu buraco. Ah, que delícia, né? Delícia. Bom, antes da gente continuar, eu quero só relembrar que o Carnavalize está disponível em todas as redes sociais. Você pode seguir a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube, né? Se inscreva, ativa o sininho, compartilha esse vídeo, recomenda para os seus amigos, enfim. Comenta aí o que você achou, quais eram suas apostas, se elas se concretizaram. Enfim, se está com saudade do carnaval também, a gente já está começando a sentir bem aos pouquinhos. Tudo isso está liberado, a gente é de vocês são nossos, vamos ficar juntos nessa temporada até o 2024 chegar, de fato. Continuando na posição do desconforto dos torcedores, é uma pena que a gente não possa botar todos em desconforto, porque a gente só tem 3 variedades de escola, né? Pedro e Fiel dividem uma mesma escola, além do Pedro ter a Mangueira, né? E eu vou pedir para o Fiel falar sobre a Mocidade, que acabou deslizando ali no barro que ela tinha a ideia de trazer, né? Então, e deveria deslizar mais, na minha opinião. Então, fale, discorra fala pra gente o que você achou do desfile da Mocidade. Olha, antes eu vou falar do desfile, eu vou falar um pouco do julgamento, e não foi, eu acho, que a Mocidade mal julgada. Se você ver as notas, tem coerência ali nas notas. Eu acho que o problema está no mau julgamento do Império Serrano, porque se o Império Serrano fosse melhor julgado, né, aí colocaria a Mocidade no descenso. E eu acho que quando eu saí na segunda-feira, eu já estava preparando meu coração para isso, entendeu? Assim, do tudo que eu vi, né, eu estava preparando o coração já nesse sentido, tá? Então, assim, o carnaval já começa numa comissão de frente, para mim, que aquele tripé já é monstruoso. O tripé foi tão monstruoso que eu nem percebi os artesãos da Mocidade ali em cima. Tipo, quando passou, eu falei, olha, tinha do Nobre, gente. Tinha não sei quem. Eu vi isso hoje, juro pra você. Eu vi isso na televisão, gente. Eu vi tudo Nobre. Como vocês pontaram na comissão de frente? E olha que fantástico poderia ser
se fosse de uma forma diferente. Nossa, os artesãos da mocidade, sabe? Assim. Então, assim, foi para mim, assim, muito, caraca, eles estavam lá. E quando eu fui ver no vídeo, caraca, eles estavam lá. Como que poderia ser aproveitado de outra forma, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que tudo como poderia ser aproveitado de outra forma, tá? Para mim, né, dá para ver claramente que o Marcos teve problema, né? Mas é um problema não dele, tá? É um problema mesmo de barracão, de falta de recurso e tudo mais. Se você vê realmente, por exemplo, a foto do Abre Alas da mocidade, todo iluminado de longe, é maravilhoso se você verificar. Você vê assim, caraca, concepção bela, belíssima. Aí quando você dá um zoom, aí você vê, ferro, e não sei o que, e tá rasgado aqui. E tem uns tecidos esticados aqui que não tá legal. Né? Entendeu? Então, assim, começa a verificar o problema que a gente já sabia. Né, assim, e que acabou que a escola tentou tapar o sol com a peneira ali até chegar o dia, e no dia a gente viu, realmente, gente, realmente tudo que a gente tinha, a gente já sabia. E aí a mocidade que gosta, né, eu falo como torcedor, né, o torcedor e o espectador que gosta de ver a mocidade brilhando, ver a mocidade realmente deslizando no barro, e ainda com o samba que tem já um tom melódico para baixo, aí o negócio desandou. Quando eu comecei a ver os amigos já na arquibancada, já sentando, já indo comer, já não sei o que, ela falei, gente, pelo amor de Deus, é uma mocidade. Entendeu? Então, assim, 2 pontos ápices do Carnaval da Mocidade, para mim, foi o casal, que foi julgado como tal, e a bateria. E aí a gente tem também, né, assim, que quando passou e quando fez sua bossa e quando a galera levantou. E aí eu falei, cara, então, temos 2 aqui. E se você for ver, né, o quesito, né, as notas da mocidade, você vai ver que bateria e casal é onde que ele pegou os 10, né? Mas eu realmente, assim, fiquei muito decepcionado, fiquei triste com o Carnaval da Mocidade, não é um carnaval que eu gostaria de ver. Eu acho ainda que tirou muito leite de pedra, sabe, assim, o enredo é um enredo belíssimo, sabe, é um enredo característico que o Marcos gosta de fazer. Se você verificar mesmo a história que tem por trás desse enredo, é uma coisa maravilhosa, mas algumas concepções ali no sentido de realmente a falta de recurso foi nítido e fez a mocidade degringolar, e por uma uma mal análise ali, mau julgamento do Império Serrano, ela continuou aí para 2024. Então a gente vai encerrar agora a lista das nossas 12 escolas com a escola rebaixada, que foi o Império Serrano. Novamente a aposta do Pedro, que acertou a rebaixada. E o Fiel falou um pouquinho de que achou que o Império Serrano foi mal julgado e que a mocidade deveria cair. O que você achou do desfile do Império Serrano, Pedro? Você acha que a bandeira ainda pesa muito? Ainda tem a escola ioiô que sobe e desce de novo? Eu acho que a nossa aposta, minha e do Léo, né? O Léo também apostou, né, no Império Serrano para cair. Eu acho que passava muito por aquela concepção de que a escola que sobe, ela precisa fazer um desfile muito bom, fazer um desfile muito acima da média das escolas que sobem, para ela conseguir se manter no grupo. E aí você vê o Império Serrano com um desfile com muitos problemas, a meu ver. Uma comissão de frente que tem um grande momento ali com o Arlindo, com o Arlindinho, né, aparecendo no final, mas com um tripé, para mim, feio, assim, um acabamento de gosto duvidoso, uma concepção de dança com coreografia, com a coreografia em cima dele, assim, um pouco confusa. Um casal frágil, né, que a gente sabe que foi um casal com uma apresentação frágil, principalmente ali no setor 3, que foi onde a gente viu. Um samba que tinha lá seus problemas, né? Assim, um samba que acho que não tinha a energia necessária para um começo de domingo, um samba muito dolente, né? Eu acho que o desempenho do Ito também não foi dos melhores. E o que mais me decepciona é um desenvolvimento de enredo bem complicado do Alex. Assim. Eu acho que a gente viu um desenvolvimento que beira um desenvolvimento quase preguiçoso, talvez. Você vê um desenvolvimento muito genérico. Você não vê o Arlindo muito ali nas definições, principalmente das alegorias.
Por exemplo, eu olhava para aquela alegoria do bar, que é a minha alegoria menos preferida do ano, por exemplo, e eu lembrava do Alex na Vila do Noel, em 2010, que é um bar genérico, com um acabamento de gosto muito duvidoso. Fantasias, por exemplo, você teve uma ala do Jogo do Bicho no desfile do Império, e logo depois você teve uma ala do Jogo do Bicho na Grande Rio. A diferença de concepção e realização da mesma fantasia nos dois desfiles é muito discrepante. Então, dito isto, você tem uma bateria muito boa do Mestre Vitinho, mas eu acho que foi muito pouco para manter a escola no grupo. Nesse contexto, você ainda une duas gigantes muito fragilizadas na pista, Portela e Mocidade. A gente sabe, para você derrubar uma dessas duas, você precisaria que o desfile do Império fosse uma catarse, né? Que ele fosse não só mantido no grupo, mas com força para chegar nas campeãs. E não foi isso que aconteceu. Eu não teria rebaixado o Império, eu teria rebaixado a Portela, porque eu acho que, além da questão da evolução da Portela, que a Portela fez 2 desfiles, né? Teve o primeiro bloco e teve o segundo bloco, né? Teve uma pista de distância, basicamente, entre os 2 blocos. Eu acho que a Portela tinha problemas sérios de enredo, eu não acho a comissão diferente da Portela 10. Eu acho que você teve problemas de acabamento de alegoria. O tripé de Lendas e Mistérios na Amazônia é uma vergonha, assim. Acho que foi entre alegorias e tripés a coisa mais mal acabada que eu vi na Avenida em 2023. Um samba muito fraco, fantasias também complicadas, enfim. Eu acho que no frigir dos ovos eu teria rebaixado a Portela, porque eu acho que a Mocidade, por exemplo, fez um cortejo. É um cortejo, pelo menos, da Mocidade. A Portela nem isso conseguiu entregar. E a gente nem vai entrar no mérito aqui das questões políticas que envolvem esse rebaixamento do Império, que envolve a Liga RJ, que envolve a Liesa, que envolve o presidente do Império, que envolve muita coisa, né? Então, é um bololô de fatores, é um emaranhado de fatores que eu acho que ficou muito claro que o Império seria rebaixado, assim. Então, acho que por isso passou muito da nossa aposta. A gente precisava só de uma chance para o Império não cair, que era fazer um desfile histórico. Eu e Léo apostamos que o Império não faria um desfile histórico, por isso seria rebaixada, e assim foi feito. Bom, encerramos então as nossas impressões. A gente já viu, algumas se confirmaram, outras não. Tivemos decepções e surpresas. Estamos todos aqui já com um pouquinho de saudade do Carnaval, mas todos esperando por 2024. Quero muitíssimo agradecer. Você não está com saudade, né, Léo? Eu nenhuma. Quero descanso. Eu tô com um pouquinho de saudade. A gente está com saudade do Carnaval, diria. Mas assim, do Carnaval 2023, eu não aguento mais. Não aguento mais ouvir noção. Tá bom. Pode começar o ano de novo, Eu já quero os enredos, gente. Cadê? Já estamos nessa página, então, né, Fiel? E se você não acompanha o Carnavalize, segue a gente, se inscreve, segue nas nossas redes sociais, se inscreve aqui no canal. A gente não cai no Carnaval de Paraquedas, a gente está aqui durante todo o ano para você concordar, discordar, mandar uma sugestão, apadrinhar a gente, www.padrim.com.br/Carnavalize, assim como o Pedro e Fiel fazem com a gente, nossos queridos padrinhos. A partir de R$5 você já pode apoiar o nosso projeto e dar até um puxão de orelha na gente, se você quiser, tá? Então, quero muitíssimo agradecer ao Fiel e ao Pedro, especialmente por estarem aqui mais uma vez com a gente. Agradecer ao Léo também pela parceria, ao Thomas, que vocês não estão vendo e que foi injustiçado aqui. O Léo falou que o Thomas ia bater nele, ele jamais faria isso, Léo. Ele é um amor. Ele é só graças a ele, voltamos, né, pra gente falar das danças das cadeiras aí. Fica aí o gancho para o próximo vídeo. Então é isso, no próximo vídeo tem Dança das Cadeiras. Se você quer rever o que aconteceu, a gente tem uma penca de vídeo aí para você acompanhar no nosso canal e outros muitos que virão. Além do nosso podcast, não esqueça, a gente também está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, em qualquer amiga, fala do selo e a gente sai daqui amanhã. Isso, do selo Carnavalize, isso mesmo. Muitos projetos e aí. A gente tem muitos projetos, entra nas nossas redes que tá tudo lá. Informes da paróquia. Informes da paróquia, né? É por isso que nós somos um projeto multiplataforma. Vem conhecer a gente, carnavaliza com a gente o ano todo. Um beijo, carnavalizem conosco. É isso! Que beleza, que beleza, que beleza! Vem chegando o Carnavalize!